setor de produção multimídia é a área da FUMEC Virtual, onde são produzidas as diversas mídias do material didático dos cursos e disciplinas à distância da Universidade FUMEC. O material didático, em geral, é composto por um módulo de conteúdo principal que pode ser disponibilizado online ou em versão impressa. E em torno dele são produzidos mídias complementares na forma de animações, ilustrações, jogos interativos, vídeos e áudios. Para dar início a cada trabalho, nós recebemos da assessoria pedagógica ao professor os roteiros de conteúdo dos módulos que foram escritos pelos professores conteudistas e que já foram trabalhados pela equipe pedagógica. Cada roteiro recebido é registrado em controles internos de produção e designado para o design multimídia, que ficará responsável pela execução do trabalho. Nós recebemos um roteiro textual que pode ser o módulo de uma disciplina, de uma animação específica ou de um vídeo. No caso do roteiro de um módulo, nós definimos o melhor tipo de recurso para a produção desse objeto de aprendizagem, formato web, PDF, impresso, entre outros. Nós imprimimos o roteiro e iniciamos a produção, atento às marcações e destaques apontados, transpondo o conteúdo do arquivo Word para o programa apropriado. O trabalho de editoração é a etapa do trabalho onde os elementos do conteúdo, ou seja, textos, ilustrações, fotos, avatares, capas, etc., são formatados dentro dos padrões gráficos já estabelecidos, mas com uma liberdade de ação do designer de forma a deixar o material produzido não apenas adequado a cada conteúdo, mas também bonito e moderno. Bom, o primeiro passo é o acompanhamento do roteiro, né? O trabalho ele é composto dentro dos padrões do material didático e esses padrões já são especificados aqui na produção. Daí cada página vai ser analisada, né, para que a gente veja se tem elementos que possam ser valorizados, tipo um recorte de imagens, uma diagramação, ilustração, coisas desse tipo. E no final o módulo vai ganhar forma e visual, né, que a gente vai fazer uma capa de acordo com o assunto que vai estar tratando na aula. Ao receber o roteiro, temos uma demanda de editoração complexa, e dentre esse trabalho está a utilização de imagens que irão compor o layout final das peças gráficas. A obtenção dessas imagens se dá pela pesquisa de um tema proposto junto ao banco de imagens, que a gente busca na internet. E ao localizar essa imagem referente ao tema, é realizado um trabalho de manipulação, de encaixe ou até mesmo uma montagem que irá agregar valor à peça e facilitar o entendimento do aluno. No roteiro, recebemos solicitações de imagem e, em certos casos, é necessária a elaboração de ilustração. Com o roteiro em mãos, fazemos pesquisas de materiais que sirvam de base para o referencial visual. Verificamos o tempo disponível para produzi-lo e qual a melhor técnica para cada aula ou tema proposto, como por exemplo tipo de traço, se é preto e branco, colorido, vetorial ou estilo pintura de forma digital. Tanto os infográficos quanto a charge são utilizados para dar ênfase a conteúdos específicos das aulas. Os infográficos são responsáveis por auxiliar os alunos a entender conteúdos mais complexos e ou com grande quantidade de dados. Já as charges são usadas para exemplificar situações contidas no texto, dando um toque de descontração ao conteúdo. O processo de construção dos dois é similar. A demanda é explicada no roteiro e a partir daí é feito o rascunho, que posteriormente será ajustado e finalizado no computador com auxílio de ferramentas específicas, com elementos e padrões de cores já utilizados no módulo. São identificados alguns trechos no roteiro, onde uma animação seria mais eficaz na transmissão da informação. Então iniciamos a produção de um storyboard, que seria o roteiro da animação. Definimos a duração e a quantidade de informações, a utilização de sons, imagens e até de programação, no caso das animações interativas.
No 3D, nós dividimos a produção em partes. A primeira etapa é a modelagem, onde os objetos tomam contornos realistas ou cartunescos. A segunda etapa é a texturização, onde os objetos recebem cor e volume. A terceira etapa é a luz, que serve para ambientar e dar clima à cena. E a quarta etapa, caso tenha, é a animação, que é baseada em movimentos reais para que o aluno não estranhe. O último processo é a renderização, onde os objetos saem de forma de figuras para serem colocadas na aula. Em alguns jogos, traçamos os objetivos, regras e ações do jogador através da programação. Nela, nós construímos todas as complexidades e arquitetura do jogo. É um processo cauteloso e não pode haver erros. Uma vez programado, o jogo recebe uma bateria de testes para as possíveis correções. Por fim, tentamos sempre ficar com um bom design para atrair a atenção do jogador. O processo de construção da atividade de fixação começa no roteiro, que determina qual tipo será usado. Por exemplo, múltipla escolha, palavras cruzadas, lacunas, etc. A partir daí, a informação das atividades são transpostas para os softwares que geram as mesmas. Depois da inclusão no módulo, as atividades são testadas e verificadas no ambiente virtual de aprendizagem. Os avatares são personagens que auxiliam o professor no decorrer dos conteúdos. Eles podem aparecer para passar uma dica, contar uma curiosidade, destacar pontos importantes, ou seja, são utilizados para realçar e destacar informações e partes dos conteúdos. Além disso, eles ajudam a quebrar a rigidez do conteúdo, tornando o material didático mais simpático e pessoal junto aos alunos. Bom, os avatares eles são produzidos a partir de um programa de 3D. É lá que eles vão ganhar a forma, assim, aparência, cor da pele, cabelo, etc. Depois de criados, eles são adicionados aí numa biblioteca que nós vamos acessar para poder criar a aula. Um outro tipo de uso para esses avatares é com histórias em quadrinhos lá nas boas-vindas, que vão anteceder a aula, assim como criar uma introdução para o assunto da aula. E o tipo de personagem que a gente usa varia de acordo com o assunto e com o tema de cada disciplina. O vídeo é uma das mídias que mais tem ganhado relevância no conjunto de mídias que formam o material didático disponibilizado aos alunos. Neles, o professor, além de complementar o conteúdo principal com sua palestra, pode interagir com o conteúdo graças ao uso de imagens, destaques textuais ou até filmagens externas. Um ponto interessante a destacar é o fato do vídeo permitir ao aluno um contato visual com o seu professor, que não acontece ao longo de mídias textuais. A parte do vídeo envolve alguns processos, como roteiro de imagens, de fala, edição, legenda, renderização. Os roteiros de imagens e de fala são trabalhados com o professor na área pedagógica. Quando recebemos os roteiros, confeccionamos as imagens e agendamos com o professor a gravação nos estúdios da universidade. Depois do vídeo bruto gravado em Chroma Key, realizamos a edição, acrescentando fundos animados, imagens, gráficos e animações. Então, na parte final, renderizamos os vídeos nos formatos compatíveis com as tecnologias de acesso mais atuais. Após finalizarmos a edição de cada vídeo, temos a preocupação em torná-lo mais acessível através do uso de legendas. Assim, se um aluno não puder assisti-lo com som, poderá acompanhá-lo através das legendas. As legendas são preparadas após o vídeo estar finalizado. Primeiro nós fazemos uma verificação do roteiro com o vídeo gravado, logo em seguida preparamos o texto base das legendas. Temporizamos as falas, geramos o arquivo de legenda na extensão SRT, que será publicado em conjunto com o vídeo. Bem, para finalizar, eu poderia dizer que o trabalho de produção multimídia vive um momento de transformação com a diversidade de tecnologias que estão surgindo e evoluindo a cada dia. Por esse motivo, estamos sempre buscando conhecê-las e buscando utilizá-las de forma a disponibilizarmos um melhor conjunto de recursos para os nossos alunos.